tradicional ao mais moderno. Somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Ora, viva, saudações, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira e é hora de entrarmos em sua casa para trazer até si este debate. E hoje, como primeiro tema, temos a questão que tem que ver com a tabela salarial única e a Associação Médica de Moçambique e o Ministério da Saúde, onde o governo tenciona reduzir aquilo que são os subsídios da classe médica para adequá-los na tabela salarial única. Este é o primeiro tema e, de seguida, como segundo tema, vamos olhar para a questão da OTM Central Sindical, que está preocupada com a inexistência dos salários mínimos fixos para a classe dos empregados domésticos. Este é o segundo tema e por último, como terceiro tema, temos a questão, esta reclamação, este alerta por parte da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que diz que há fraca implementação de leis no país. Em Moçambique, há falta de implementação destas leis, que muitas delas foram aprovadas pela Assembleia da República. Entretanto, há fragilidades naquilo que é a sua implementação. Este é o terceiro tema que vai merecer aqui a análise e a atenção do caro telespectador e também do nosso internauta. Sem mais demoras, vou já saudar aqui os meus panelistas. Começo por ti, Samsudine, bem-vindo, boa tarde e também oportuno para o seu ponto prévio. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os telespectadores que conseguem nos ver e nos ouvir a este momento. Em seguida, saudar aos colegas do painel, por fim, saudar assim o nosso moderador. Numa primeira instância, eu gostaria de falar de uma situação que eu acho que é muito importante dentro das nossas sociedades, que é a prática de desporto. É uma das coisas que tem sido desenvolvido de uma terra de onde eu venho, estamos falando do município de Chibuto. É uma ideia muito de se louvar aquilo que eu vi durante esse momento que eu estive aqui desaparecido. Então, indo naquilo que é o meu ponto prévio, poderia falar aqui, dando, quer dizer, são lamentações que eu trago. Estamos a falar dos dois acidentes que aconteceram no distrito de Chocwe, que já se contabiliza cerca de 20 pessoas que morreram nessa estrada recém-reabilitada. Então, o que nós devemos procurar como sociedade é compreender e para aí tentar, quer dizer, tentar trazer soluções para evitar com que não haja mais esses problemas dentro das nossas cidades, que têm dizimado a vida das nossas populações. São os motivos pelos quais acidentes acontecem dentro quer dizer, das nossas vias públicas. Olhando para aquilo que é a situação do distrito de Choco, nós sabemos que quer dizer, o que tem rodeado a estrada, principalmente quer dizer, na região de Lyon, onde aconteceu o primeiro acidente. Nós sabemos que nas bermas da estrada temos água, quer dizer, do lado, e portanto as estradas por si só não trazem barreira para evitar com que quer dizer, com despiste de um carro, o capotamento, quer dizer, o carro possa não cair dentro das águas. O outro pormenor que poderíamos aqui colocar relacionado com essas estradas é a questão da sinalização, não só sinalização, também do cumprimento daquilo que são as regras da estrada, e também da educação que tem que acontecer por parte das escolas de condução para com os automobilistas. Nós sabemos o que tem acontecido nas nossas escolas de condução para adquirir aquilo que é a licença, aquilo que é a carta de condução. Muitas das vezes tem sido por via de
a corrupção. E nós, sem consciência, está-se a dizimar muitas vidas por deixar na via pública automobilistas que são incapazes de conduzir aquilo que é a vida dos moçambicanos. Obrigado, Samsudin. Deputado Muxanga, boa tarde, bem-vindo. Oportuno para o ponto prévio de hoje. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a ti, cumprimentar os colegas do painel, cumprimentar ao povo moçambicano, todos que nos assistem, os nossos colegas da Regi. Agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos. Minha questão prévia é o problema das remunerações. Com muita tristeza tomei conhecimento de que a maior parte das forças de defesa e segurança, sobretudo polícias, não receberam o vencimento do mês de junho até o fim de semana passado. Significa que eles completaram 2 meses sem remuneração. Esta prática, se pegar, isto vai criar problema muito sério. Já está a criar problema muito sério na estabilidade das famílias das pessoas. Segundo, porque quem trabalha com arma nas condições precárias em que trabalham, e nós estamos a lutar muito, temos muito olho sobre a polícia, sobre a Cernic, sobre as forças de defesa e segurança, por causa de atos, de práticas de corrupção, e é preciso criar condições para que este saco tenha alguma coisa, porque todo saco vazio não tem disciplina. O saco vazio é vulnerável ao vento. Quando o vento sopra de norte para o sul, o saco voa para o sul. Quando sopra de este para o oeste, voa para este. Quando é o contrário também, então, o Estado tem de criar condições para não tornar as suas forças de defesa e segurança, as forças de lei e ordem, vulneráveis ao ponto de ficarem 2 meses sem ter as remunerações. E a mesma situação está a acontecer com os membros dos órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições. Estou a falar dos órgãos provinciais e distritais, que também ficam muito tempo sem as suas devidas remunerações. Estamos a assistir a mesma coisa com as assembleias provinciais. Quer dizer, claramente há todas as condições claras para se definir que este é um Estado falido. Portanto, eu penso que o governo tende a assumir a sua responsabilidade e tende a assumir os seus compromissos e cumpri-las na letra e no espírito. Obrigado, deputado. A doutor Camilo, bem-vindo, boa tarde e oportuno também para o seu ponto prévio. Muito boa tarde, colegas do painel, boa tarde a si e aos demais, boa tarde aos caros telespectadores que nos acompanham a partir de diversas plataformas e neste canal. Eu ia trazer como ponto prévio a questão que anda a circular aí, em que o Ministério dos Transportes está preocupado com a mudança de horário da função pública para passar para as 9 horas e terminar às 16h30. O Ministério de Transportes é um ministério... Camilo, peço para levantar um pouquinho a voz, só para a comunicação chegar com mais qualidade lá do lado de cá. Tudo bem. Estava a dizer que o meu ponto prévio em relação à questão que o Ministério de Transportes traz hoje, que é a proposta para alteração do horário na função pública, que vai para eles, a proposta é de começar às 9 horas e terminar às 16h30, por questão e defendem isto pela questão da mobilidade na cidade de Maputo. Bom, o Ministério de Transportes, para mim, no meu ver, é um ministério transversal que devia estar preocupado com outras coisas, como, por exemplo, por um lado, nós temos o Banco de Moçambique que, por causa das questões financeiras e económicas do país, está a aumentar a taxa de juro, porque Moçambique não produz nada e nem faz circular a moeda. O Ministério de Transportes, por ser transversal, pode contribuir para isso se primeiro olhar para aquilo que é, por exemplo, a questão da transitabilidade a nível nacional, que pode fazer escoar tudo que é produto que está estagnado nos locais de produção e garantir esta questão da produtividade e a circulação de moeda, porque só com venda de produtos é que este país, em alguma forma, pode ter uma luz na questão de alavancar
à nossa economia. Então, eu acho que o Ministério do Transporte devia estar preocupado com outras questões mais pertinentes ao invés de estar preocupado com, porque eu não vejo, porque, ou será por uma questão de oficializar este horário, porque na função pública a gente vê efetivamente, é isto, as pessoas já começam a trabalhar às 9 ou depois das 9 e às 15 horas já se fazem fora dos seus locais de trabalho. Obrigado, Dr. Camilo. Doutora Laisa, bem-vinda. Seu ponto breve também para hoje. Boa tarde. Boa tarde aos colegas do painel. Boa tarde a todos os telespectadores. Como ponto prévio, eu trago aqui a apresentação neste final de semana que passou do nosso cabeça de lista para a cidade da Beira. Parabenizar ao nosso presidente pela escolha acertada. A prova disso foi a moldura humana que nós podemos ver naquele evento. Acredito que o povo da cidade da Beira está feliz por esta escolha e não poderia ter uma pessoa melhor para substituir o presidente Davis. Nós estamos orgulhosos de dizer parabéns ao presidente Caris, continue trabalhando, nós estamos contigo. Uma situação também que eu gostaria de trazer, que gostaria mais é para partilhar com os telespectadores lá em casa e com os meus colegas, para juntos pensarmos o que é possível fazer com relação a isso. São práticas que nós temos visto acontecendo nos bairros e que algumas vezes, quando a gente vê nas redes sociais, até pode parecer mentira. Uma das práticas que nós temos visto são as recolhas dos cartões de eleitores aos cidadãos por parte do governo do dia. Nós não sabemos para que fins eles estão a buscar esses cartões, mas gostaríamos que essa prática parasse e que o Estado e o governo moçambicano pusessem-se a pau e vamos às eleições com cabeça erguida para ganhar, se for o caso, de uma forma justa, de uma forma transparente. Nós vimos um caso no meu bairro, por exemplo, nós fizemos uma reunião de trabalho no final de semana passado e na casa onde nós fizemos a reunião, a senhora recebeu uma visita da chefe de 10 casas do bairro, dizendo para a jovem que ela estava a vender o bairro. E a pergunta que eu faço, o meu bairro é um bairro da Frelimo? O meu bairro ou o meu país é um país que tem dono? Ou nós que somos moçambicanos é que somos os donos deste país e temos direito de escolher em que partido militar, temos a liberdade para militar aonde nós nos sentimos satisfeitos? Por que é que se nós estamos a militar num partido que não é o partido que está no poder agora, nós devemos sofrer ameaças, nós devemos sofrer perseguições? Por que é que isso deve acontecer? E nós queremos a quem de direito que se pronuncie e parem com essas atitudes, parem com essas ações, porque isto não é democracia, isto envergonha aquilo que é a nossa sociedade. Vou aproveitar também este momento para apelar ao povo cristão, a todo aquele que é cristão nesta nação moçambicana, deixando aqui, aproveitando a deixa do meu colega de painel, que esteve a falar dos acidentes nas estradas. Eu costumo dizer que há muito mais entre os céus e a terra do que aquilo que a gente pode ver. Não devemos somente nos preocupar com as questões das cartas de condução, não dizendo que essas situações que o meu colega levantou são falsas, não, muito pelo contrário, são situações verdadeiras que estão a acontecer nas escolas de condução, no Inater. Há muita corrupção, temos pessoas que estão na estrada que nunca sequer sentaram numa carteira de uma escola de condução, então essas pessoas não têm condições físicas nem condições psicológicas para se fazer a conduzir um transporte público. Mas eu quero pedir ao povo cristão para que continuemos orando pela nação moçambicana, orando por esta dizimação, não sei se é essa expressão correta que eu posso usar, de vidas que nós temos visto em todas as estradas deste país. Não vamos usar só a situação de choque, temos acidentes ocorrendo todos os dias em todo o país. Gostaríamos que o povo cristão levantasse e orasse pela nação moçambicana. Muito bem, obrigado, doutora Laisa. Vamos sim olhar para o nosso primeiro tema, Samsudino. Começo mesmo por ti. O governo tenciona, olhando mesmo para este braço de ferro entre a Associação Médica de Moçambique e o governo, olhando em particular para o Ministério da Saúde, que há esta pretensão de fazer esta redução dos subsídios com o objetivo de enquadrar esta classe naquilo que é a tabela salarial única. Olha a análise que faz, olhando também para a questão por este anúncio de mais 21 dias da greve. Exatamente.
Em primeiro lugar, deixe-me dizer que é uma situação muito lamentável para aquilo que é a nossa sociedade. Já estamos há muitos dias sem serviços dos médicos. Tem-se havido ou tem-se dito nos hospitais, segundo aquilo que têm dito os médicos e outros indivíduos dentro da nossa sociedade, que a prestação de serviço não tem sido lá muito agradável, nem as condições básicas que deviam ser prestadas nos hospitais estão a ser aqui neste momento oferecidas. Mas isso eu diria é por teimosia daqueles que dirigem o Estado moçambicano. Teimosia porque, de uma palavra muito simples, podemos afirmar que o governo moçambicano tem lutado para prolongar este conflito ou esta a falta de consenso que existe entre os médicos e o próprio governo, por uma razão muito simples, não querer atender aquilo que são as exigências dos médicos dentro da nossa sociedade. Nós sabemos o papel que eles cumprem dentro da nossa sociedade e nós sabemos quais são as reivindicações dos médicos mediante aquilo que é o nosso governo. São reivindicações que, na minha ótica, são legítimas, atendendo e considerando aquilo que tem sido o trabalho dos médicos. Mas isso tudo é um desenrolar de um processo em que eu já havia alertado, quer dizer, há dia, quando falamos dentro da nossa sociedade, ou quando comunicou-se à sociedade que o FMI e todas as instituições internacionais, Fundo Monetário, estariam de volta para, quer dizer, patrocinar ou para ajudar aquilo que são as despesas do governo moçambicano. Eu alertei que não era de bom agrado receber a essas instituições, sabendo e também tendo análise daquilo que tinha sido a conjuntura do Estado moçambicano e o funcionamento do próprio Estado, numa altura que o governo ou o Estado moçambicano havia sido afastado por essas instituições por alegadas dívidas ocultas, assim contas não declaradas. Nós podemos observar que naquela altura o Estado esteve a funcionar com as mínimas condições que tinha, mas logo que voltou ao FMI, o Estado foi obrigado a reaver aquilo que eram as condições do ponto de vista salarial. E foi, quer dizer, neste momento em que o Estado ou o governo que está a dirigir este Estado iludiu os moçambicanos com a tabela salarial única, foi dando valores que, no pensamento do cidadão moçambicano, aquilo seria para sempre. Então, tendo havido corte posteriormente devido àquilo que fomos a observar, que é a incapacidade do Estado por falta do valor ou por falta de capital para poder sustentar a esta tabela salarial única. Depois o governo correu, voltou para trás em relação àquilo que são os salários. Aí começa esse bang-bang com toda a classe, com todos os agentes e funcionários do Estado. E tem sido assim o funcionamento do FMI, assim como de outras instituições monetárias a nível mundial, que criar instabilidade dentro de certo Estado. Então, é uma situação que não houve aqui, a priori, por parte do governo moçambicano, um estudo para aquilo que seria o futuro de Moçambique mediante aquilo que eram decisões que estavam a ser tomadas devido às recomendações destas decisões que eu aqui me referi. Mas olhando para aquilo que já são as prestações do governo agora, que é reduzir certos tributos que os médicos já adquiriram ao longo do tempo. Eu acho que são condições, ou é uma situação que vai prolongar a greve para mais tempo. E isso não vai permitir aquilo que é o fornecimento dos serviços por parte de nossos instituições de saúde dentro da nossa sociedade. Então, vai causar um caos dentro da nossa sociedade e podemos aqui estar a correr sérios riscos
dentro da nossa sociedade, estou a falar estou a falar da população, do povo moçambicano, que tem recorrido aos hospitais para que sejam atendidos por esses médicos que sempre estarão ausentes porque estão em greve. É uma greve legítima. Muito obrigado, Samsudin. Deputado Mchanga, eu consigo agora, numa altura em que o governo, ou melhor, a classe médica exige aquilo que é o pagamento das horas extras ilimitadas, assim como também o pagamento dos subsídios de diuturnidade, o governo tem esta pretensão, até que ponto esta problemática que já vem da primeira greve que terminou e houve este anúncio da segunda greve, até que ponto isto pode trazer aquilo que é uma solução rápida, olhando para aquilo que é a realidade em várias unidades hospitalares? Bom, eu sei que tudo que os médicos estão a ganhar está previsto na lei. Agora, o governo terá que nos provar com A e B que tem de tirar o subsídio X, alegadamente porque é ilegal e nisto, naquilo e naquilo. A diuturnidade é pago aos magistrados, a diuturnidade é pago aos professores, a diuturnidade tem de ser paga também aos médicos. Agora, esperemos para ver. Há um problema aqui que o governo em algum momento tem tido. O governo, não sei como pensam os membros do governo. Em algum momento tratam pessoas de uma maneira como se fossem pessoas de nível terciário. Quer dizer, há pessoas do nível primário, secundário, terciário. Isto não fica bem. Não fica bem, sobretudo quando está-se a lidar com pessoas tipo esta classe que é de médicos. Aliás, de princípio, o governo nem está autorizado a brincar seja com quem for, incluindo o cidadão mais pacato, o cidadão que não tem nível acadêmico, que não presta serviço que seja tão relevante como é o trabalho de cuidar das pessoas quando estão enfermas. Nós estamos à espera de ver o que o governo vai dizer sobre essa coisa, mas se for uma chantagem que o governo pensa que tem de fazer para retalhar aqui, porque os médicos reivindicaram, esta será uma questão a ser reprovada. E o governo tem de ter muito cuidado, porque é preciso não cotocar a cobra com vara curta e frágil. Nós já chamávamos de atenção sobre isso. O governo não quis nos ouvir, a greve está por mais 21 dias. Quando o governo apercebeu-se que os médicos iam declarar a greve por mais 21 dias, já quando começa a correr com o papel que devia ter nos já mostrado logo no início. Quando começaram a trocar as cartas de negociação, os médicos e o governo devia ter publicado as cartas. Não é hoje que o governo há de vir com cartas para poder ver se consegue o apoio popular. Nesse aspecto aí o governo está muito errado. Portanto, nós esperamos para ver, mas temos mesmo a lamentar que não devia ser este o caminho a percorrer. Quando o governo trouxe a questão da tabela salarial única, eu próprio participei nas conversas, perguntamos ao governo onde é que ia arranjar dinheiro. O governo disse que havia gorduras. Então são essas gorduras que nós queremos ver, retalhadas e distribuídas a todas as pessoas. Parte dessas gorduras são os aviões em que o Presidente da República anda, são os helicópteros em que o Presidente da República anda, são carros de luxo que alguns setores estão a fazer as suas aquisições. Nós devemos nos contentar por andar num carro que não ultrapasse 5 milhões de meticais. Lamentavelmente, há pessoas que se contentam por andar em carros que estão acima de 21 milhões de meticais. Se você vai ver o parque de viaturas que andam na presidência hoje, parece que você está na presidência da Nigéria ou de uma África do Sul. Não podemos chegar onde nós pretendemos. Agora, o que é que tem de se fazer? O governo tem que ceder. O governo não tem como, tem que ceder. Com este anúncio de rever aquilo que são os subsídios, qual é a imagem que o governo está a tentar trazer para a população? Está a piorar a sua imagem. O governo está a piorar a sua imagem. O governo perdeu o norte. O governo está-se a comportar tipo um marinheiro que está com um barco à vela, cuja vela rasgou-se e não tem remos, não tem nada, é noite, nem tem bússola, e depende da vontade do vento.
Então ele vai navegando segundo a vontade do vento. A espera de ver se calhar vai calhar com uma ilha onde pode tracar para poder se aquecer em dia de frio. O governo perdeu este barco. Então, o governo está-nos a mostrar vergonhas. Temos este problema dos médicos, temos o problema de polícias que ficaram 2 meses sem receber. Temos problema de membros de órgãos de apoio das comissões de eleições, temos problema dos membros da Assembleia Provincial. Quer dizer, não há nenhum sítio onde o governo acerta. Os próprios deputados, quando foram à fiscalização, tiveram que viajar, passado uma semana, é quando tiveram que receber os seus direitos de ajudas de custo. Quer dizer, o que é que estamos a fazer mesmo? Estão criadas as condições para o Estado moçambicano ser declarado Estado falido. Não podemos continuar a fazer trabalho da forma como está a trabalhar. Ontem, os funcionários do Ministério das Finanças chegaram a casa 1h de madrugada. Ainda estavam a cobrar imposto. Quer dizer, depois o que é que vão receber? O que é que recebem em troco? Não há nada. Simples abraço, medalha Eduardo Mandlá, bom menino. Ora, nós temos horários para serem cumpridos neste país. É por causa disso que o colega aqui até chegou a colocar uma questão. Esta questão de envolvimento do Ministério de Transportes no horário de trabalho. Ora, o Ministério de Transporte e Comunicações já nos habituou. O pai da cesta básica, aquela cesta básica que se dava, tinha sido ministro dos Transportes e Comunicações. Está-me a constar, parece que está a faltar algum trabalho lá dentro, para cada um poder se concentrar naquilo que é importante. Ainda que as pessoas entrem 10 horas, se as pessoas todas entram às 10, há de haver engarrafamento. Se calhar o que eles queriam dizer era que devesse escalonar. Uma das coisas que pode ser feita, qual é que seria? Seria, por exemplo, manter que os estudantes entrem às 7. Então significa que os autocarros, nas primeiras horas, vão carregar os estudantes. Mas uma parte também de funcionários devia entrar às 8 horas. E outra parte do funcionário entrar às 9 horas. Aí sim. Aqueles que entrarem às 8, esses despegarão 1h antes dos outros. Aqueles que entrarem às 9, despegarão 1h depois em relação aos outros. É assim como o mundo regulou o transporte. Não é trocar o horário. Ainda que diga que é para entrar às 12. Nós temos um problema na Matola Rio. Até os sábados há engarrafamento. Há engarrafamento por quê? Porque toda a gente prefere vir casar na cidade e vir passar festas na zona da Matola Rio. Temos problemas de engarrafamento, por exemplo, nesta avenida de Esquelene Maguanini. Ali o engarrafamento não tem sábado, não tem domingo. Todos os dias há engarrafamento. Mas parte dos problemas que nós temos é a indisciplina dos motoristas. A Avenida Vladimir Lenin, por exemplo. Depois da zona do Instituto Industrial, o que os motoristas andam a fazer são coisas das cabeças deles. Ora, este problema do comportamento de motoristas não é com a ração que vai se educar as pessoas. É preciso grandes remédios. Como é que alguém pega um caminhão que não tem sinaletes à noite, mete o caminhão na estrada e não há medidas que são tomadas? Como é que alguém está a uma velocidade que não lhe permite travar quando ele apercebe-se que tem um obstáculo à frente? Até ele próprio fica escangalhado, o próprio motorista. Nós estamos a entregar vidas das pessoas a kamikazes. Pessoas que saem da casa deles já mortos. E tem que vai ninguém lá surumba, quer dizer, estão a ser conduzidos por fantasmas. Ninguém percebe como é que aquele carro bate e morre tanta gente daquela maneira ali. Significa que aquele carro estava a mais do que 120 km a hora, à noite. Quer dizer, o mal ali é ter estrada boa. Porque quando a estrada tinha covas, eles não corriam. Agora o que é preciso? É preciso andar a abrir covas na estrada. Muito obrigado, deputado Mussanga. Doutor Camilo,
como é que olha para esta nova pretensão, esta posição do governo, numa altura em que a greve está a trazer vários péssimos resultados naquilo que é o atendimento aos utentes em várias unidades hospitalares, olhando também para aquilo que foi este anúncio no início da primeira greve, onde havia esta pretensão de haver uma mão dos médicos estrangeiros e também dos médicos militares. Será que esta resistência por parte do governo é por saber que tem esta mão dos médicos militares, assim também como dos médicos estrangeiros? Bom, eu olho para esta situação dos médicos primeiro numa perspectiva de que o governo tem que parar de reagir e tem que agir. Este é que é o resultado deste braço de ferro que está instalado, não só entre os médicos e o governo, a Associação dos Médicos e o governo, mas com outros setores de atividade. E o governo tem que parar de reagir. E eu não, por mais que a gente encontre mil e uma justificativas, se são estrangeiros, se são militares, a questão é que o governo sentou-se com a Associação Médica e chegaram em algum entendimento, em que hoje, envolvidos 7 meses por aí, há um recuo na observância daquilo que foi conversado a quando da primeira reunião e da primeira reivindicação que os médicos fizeram. Então, alguma coisa não está bem, porque eu acho que se já existe um dado adquirido e foi conversado em relação a isto, e se a questão não é verdade em relação a este dado adquirido e que já tinham conversado antes, porque e nós fomos falando ao longo dos programas aqui em que o governo não se manifesta, o Ministério da Saúde não fala, não traz aquilo que são as conversações. Hoje, dificilmente, mesmo a sociedade civil não há de estar do lado do governo, por mais que o governo venha com todo tipo de justificativas. Este é que é a consequência de reagirmos a situações. Já estamos agora a caminhar nesta segunda fase da greve, mais 21 dias. O caos está instalado nos hospitais, queixas, há pessoas que estão a morrer, já há situações em que pessoas já vêm relatar que chegaram nos hospitais, por exemplo, Provincial da Matola e outros hospitais distritais, em que chegam lá, não há condições mínimas de atendimento e as pessoas acabam por parecer. Então, o governo neste momento tem que, acredito eu, que não há, pelo andar da carruagem em que os médicos estão, não há um recuo, e o governo aqui é que tem que acabar por ceder ou encontrar em ambos um meio termo que não seja este em que os médicos não aceitam, porque as pessoas já estão esta classe já está consciente de que o salário é aquele, não é? Independentemente de como foi feita a tabela salarial única, e este é que foi o mal em que foi essa experiência ao vivo dessa tabela salarial única que criou este tipo de problemas nos diversos setores. Agora, temos que encontrar um meio termo e justificando através da tabela salarial única, eu encontrava aqui uma situação em que, por exemplo, esses subsídios todos, essas taxas todas, vão ser acumuladas para aquilo que é o salário efetivo. O que está a acontecer neste momento, diferentemente do que era antes, é que o salário estava dissociado dos subsídios e as pessoas acabavam por
ter os seus benefícios futuros, tipo a aposentação, só incidente no salário, não nos subsídios. O que eu quero dizer com isso é se a pessoa recebesse 10 mil meticais e com os subsídios chegasse a 60, a sua aposentadoria ou aposentação era em função dos 10 mil meticais. Hoje, o que está a acontecer é que com a tabela salarial única, estes subsídios todos vão acumulando no salário e aquilo que é o reflexo futuro está incidente neste global, neste bolo global. Este é um trunfo que o governo pode usar para sensibilizar as demais classes, mas eu acho que não é o suficiente, porque as pessoas vivem o dia a dia. É isto que as pessoas estão preocupadas. Nas suas contas imediatas, nos seus créditos que têm com a banca e etc. e com terceiros. É isto que as pessoas estão preocupadas. Agora, como é que o governo vai descalçar esta bota? Esta é a questão. Vai ser uma luta ferrenha, mas eu acredito que com muito diálogo e com alguma cedência, pode não ser na totalidade, vai chegar a um bom porto. Muito obrigado, doutora Laís. Desculpe, a questão essencial da tabela salarial única é que estas pessoas que acumulavam subsídios, os subsídios não eram taxados. A questão de fundo está aí. Se alguém, por exemplo, recebe 100 mil meticais e tinha um subsídio, há pessoas que têm subsídio de 120%, 150%. Os 150% não são taxados. Significa que ele tem 100 mil meticais, onde deduz-se o IRPS, assistência médica medicamentosa, subsídio funerário, todas aquelas obrigações. Só de IRPS ele tira 32 mil meticais. Nos 150 recebeu 150 por cheio. Então quando você diz a esta pessoa tem que trazer os 150 para juntar aos 100, para dar 250 e depois tirar os 32%, dói muito isto. Também há esta tendência das pessoas não quererem ouvir isso. Mas aí eles não têm como. A lei está ali, tem de se implementar, é isso mesmo que está a se implementar. Agora, o governo não pode trazer áreas de vingança aos médicos. Porque se é que a tabela salarial tem alguns erros, deveria ter corrigido esses erros antes da greve dos médicos. O que nós estamos a ver aqui é que é vingança. Então o governo terá que voltar a verificar a tabela de todos. Tem que verificar a tabela das Forças Armadas, tem que verificar a tabela dos professores. Quer dizer, já imaginou que é a mesma coisa que se fez com os políticos? Aliás, a auditoria diz isso, esta auditoria que foi criada, né, para a tabela salarial única, quando fala na questão das gorduras que a tabela salarial tem para poder baixar aquilo que é o bolo total do salário da função pública, em função disto que está a dizer o deputado Muxanga. É que esta tabela salarial, costumo dizer que foi ensaiada viva e a cores, não é? E as pessoas adquiriram, e salário é sagrado. Uma pessoa, quer dizer, quando uma pessoa adquire, não se pode mudar. E o que o governo está a fazer neste momento é mudar aquilo que o funcionário público adquiriu como seu salário. É um pouco complicado, porque as pessoas já têm o seu orçamento, tanto doméstico como pessoal, já definido, para poder aplicar aquilo que é o seu salário. E hoje, com a redução, como é que vai ser? Fim disto. Agora, há um exercício que tem que ser feito e as pessoas têm que ter consciência, têm que ver aquilo que são os prós desta questão da tabela salário única e deixar de estar a apontar, eu chamaria, sem ofender e solidário com todas as classes que estão a sofrer este tipo, vão sofrer com esta questão dos cortes dos subsídios. Eu acho que as pessoas não deviam olhar para aquilo que é um bem maior, aquilo que é um bem futuro, em vez de olhar para questões imediatas. É o meu ponto de vista. Obrigado, doutor Camilo. Doutora Laísa, fazendo uma interligação agora, como é que analisa esta resistência dos dois lados? Eu penso que
um dos principais problemas que nós temos, antes de chegar ao problema dos médicos, é o problema da não responsabilização do governo ou de qualquer outra entidade em casos em que criem este tipo de constrangimentos. Porque há que haver uma responsabilização da pessoa que cometeu este erro a princípio. Porque, como estava a dizer o meu colega Camilo, quando eu digo para ti, por exemplo, vais começar a receber 10 mil meticais e amanhã eu reduzo, isso é um transtorno para a pessoa, porque a pessoa, quando assume aquele valor, começa a fazer os seus cálculos, começa a readequar a sua vida para aquele salário que a pessoa começa a receber. O governo achou que devia implementar a tabela salarial única, sem fazer um estudo aprofundado, sem saber quais seriam os prós e os contras disso, porque isto devia ter sido estudado antes da publicação. Antes até sequer de esta tabela salarial única começar a entrar em vigor, só se falava nisto, porque era o trunfo que o Ministério trazia para a nossa sociedade. Nós todos estávamos à espera deste TSU. Sendo funcionário público ou não, estávamos todos eufóricos para receber o tal TSU que vinha para resolver os nossos problemas. Quando o TSU veio para nos desorganizar e nos deixar mais arrastados, devastados do que estávamos antes. A quem se responsabilizou a essa primeira falha? A ninguém. Daí, vêm os médicos hoje a discutir os seus direitos, a pedir os seus direitos que sejam pagos, os seus salários, os seus horários, as suas horas extras que estão em atraso. E o governo vem com uma notícia que diz que a maior parte das reivindicações dos médicos já foram resolvidas. 2x3 aparece a dizer que vai reduzir os salários dos médicos. O que é isso? Os subsídios dos médicos. Essa é uma brincadeira. Quando num dia tu vens publicar que já estás com o assunto a ser resolvido, a 95% já andado. Quando você diz que a maior parte das reivindicações dos médicos já estão resolvidas, significa que o assunto já está prestes a ser solucionado. Depois, no dia seguinte, você vem e publica que vai reduzir os subsídios. Aí está a trazer uma solução ou está a trazer um novo problema? Como já vai dizer o meu colega Muxanga, isto é uma coisa, parece mais uma questão mesmo de como é que eu posso dizer, esqueci-me da expressão que ele usou, de vingança. Tipo, ok, nós já vimos que vocês têm uma gordurinha aqui, outra aqui, estão a reclamar, né? Nós vamos lá cortar. Por que tem que se resolver esse problema agora que os médicos já começaram uma greve? Esse é um dos primeiros assuntos. A responsabilização do nosso governo, quando eles vêm a tomar atitudes que vêm a nos causar esse tipo de transtornos, há que responsabilizar essas pessoas criminalmente, porque isto é um crime. Segundo, a responsabilização do governo, nós temos um ponto que eu vou procurar não tocar agora, que é a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos são obrigação do governo. O governo é que tem a obrigação de prover direitos para a população. Como é que ele está a prover um direito humano quando está a fomentar a greve dos médicos? Quando a greve dos médicos devia estar a chegar ao fim. Tudo que o governo tem que fazer é procurar resolver de forma célere. Estamos a tratar de saúde. Nós estamos a tratar de outra coisa, que estamos a tratar de saúde. Um dos principais direitos que nós temos é o direito à vida. Como é que nós vamos tratar de um direito à vida quando temos os médicos em greve? Como é que nós vamos ter direito à vida se nós temos medo de ir a um hospital porque não sabemos como seremos atendidos? Nós estamos a vir de uma realidade difícil quando nós temos medo já de ir aos médicos antes até da greve. Nós sabemos como é que nós somos atendidos nos hospitais públicos. O nosso governo tem a sorte de não precisar ir a um hospital público. Estão nas clínicas, e mesmo que vão ao hospital público, por serem as figuras que são, acabam tendo um atendimento privilegiado. E nós que não somos privilegiados, já antes da greve, já tínhamos um atendimento deficitário, um atendimento dificultoso. E hoje em dia, com essas condições, como é que a gente vive? O governo devia primeiro pensar quais são os prós e os contras desta greve. Procurar ouvir. Nós sabemos que, nós até podemos assumir aqui que os médicos não estão 100% certos, mas há uma necessidade de procurar devolvê-los de forma mais rápida aos postos de trabalho. Mas não é o que nós estamos a ver por parte do governo. O governo parece que não está a fazer questão de devolver os médicos ao hospital, está a fazer questão, mas é de pôr a eles mais irritados ainda. Mesmo que um dia, por causa dos cortes, por causa disto e aquilo, eles voltem para o hospital. Será que eles vão voltar para trabalhar por amor ou vão voltar a trabalhar porque, ok, já passa muito tempo, vamos receber este mesmo que nós temos, quem é que vai pagar por isso? Muito bem, meus senhores, um minuto e meio, só para sairmos deste tema.
estamos num país em que já temos déficit ou as condições básicas não são oferecidas conforme deve ser. Quais são essas condições básicas que estão me referindo aqui? É a questão da saúde. Temos médicos em greve. E antes dos médicos estarem em greve... Peço mesmo para verificar se o seu microfone está devidamente ligado. Sim, pode prosseguir. Antes de termos médicos em greve, conforme já dizia aqui a minha colega, já tínhamos questão da saúde, questão de saúde dentro. Enquanto conseguimos aí rever o seu microfone, deputado Mchanga, 1 minuto e meio. Bom, eu penso que o que está a acontecer, efetivamente, esta vergonha toda começa com a recusa dos deputados da Frelimo ao terceiro mandato. Esta confusão toda começa quando foi vaiado o porta-voz da bancada da Frelimo na bancada, quando estava a propor o terceiro mandato para o Filipe Jacinto Nunes. E a partir daí, os membros do seu governo perderam o juízo. Atiraram-se de forma estúpida para cima das pessoas. A primeira grande medida que foi tomada foi cortar os vencimentos dos deputados, alegadamente que os deputados estavam a acabar com dinheiro. Eu disse aqui neste programa que não há nenhum deputado que esteja a acabar com dinheiro de ninguém. E os deputados só fizeram bem porque unanimamente votaram a favor da redução dos seus salários. Mas os problemas não estão a ser resolvidos. Agora vão tirar subsídio dos médicos. Não vão resolver os problemas. Estão a dever polícias 2 meses, mas não estão a resolver o problema. Estão a dever membros dos órgãos eleitorais, estão a dever membros das assembleias provinciais. E por quando a cobra falha o buraco onde tem que se esconder, começa a agir de qualquer maneira. Esta que é a questão de fundo. O governo tem que se reencontrar com a sociedade. O governo tem de deixar a arrogância. E é preciso verificar se quem fez essa auditoria. Se forem aquelas pessoas que eu conheço, aqueles vice-ministros que nos criaram problemas, essa auditoria está errada. Os tais tinham tomado a iniciativa de pagar subsídio aos membros das assembleias provinciais de 3 em 3 meses, violando um princípio que vem da lei desde 2007. Até foram montar um discurso na cabeça do presidente. O presidente andou-se a gabar que não, essa coisa da Assembleia Provincial eu que criei. É mentira. As Assembleias Provinciais quem criou foi a lei de 2007. Os membros da Assembleia Provincial tiveram os direitos a partir das eleições de 2009 e 2014. São direitos adquiridos. O mesmo problema pode ser igual a este dos médicos. Muito obrigado, deputado Mchanga. Samsudin, 30 segundos, só para terminar o seu fio de pensamento. Exatamente. Eu estava a falar aqui das condições básicas que a sociedade deve ser oferecida. E uma delas é a saúde. Temos os médicos em greve. E antes dos médicos em greve, já tínhamos problemas nos nossos hospitais. Depois temos a questão da educação, em que os professores também não recebem horas extras. Há já várias promessas. Também temos assistido que os estudantes do pós-laboral, a nível nacional, não têm tido aula de forma como deve ser. Temos problemas com a polícia. Então, que tipo de Estado vai se construir sem a educação, sem a polícia e sem a questão de saúde? Nós estamos a formar um Estado que não é, que não é uma coisa normal dentro da sociedade, que não está em capacidade de competir com aquilo com os outros Estados para o seu desenvolvimento. E também não há capacidade aqui, que é criada por parte do Estado, para que os moçambicanos possam desenvolver, porque não há educação, porque não há ensino, porque não há segurança, porque temos polícias revoltados. Estamos a falar desses que saíram, os 16 mil, também não tiveram nem um subsídio, nem um próprio salário. Então, estamos a funcionar como isso, quer dizer, o país está a funcionar como? É nessas condições todas aqui que eu me referi. São esses direitos humanos que o Estado está, que o governo está a tirar da população. E nós precisamos indicar à nossa sociedade quem é o governo. Se estamos a falar de governo, a população nem quer saber quem é o governo. O governo é encabeçado pelo presidente da República. Ele que nomeia toda essa cúpula aqui que não consegue gerir aquilo que são problemas da sociedade. Muito obrigado, Samsudin. Vamos chegar agora para o nosso segundo tema, ainda mesmo na classe dos trabalhadores, mas agora para a classe dos empregados domésticos. A OTM Central Sindical, Dr. Camilo, está preocupada com a questão da fixação
do salário mínimo. Parece que há aqui alguns que não recebem, outros recebem, mas nem sempre tem sido de forma a tempo e hora. Alguns recebem mais tarde, em algum momento não recebem, e preocupa o secretário-geral da UTM Central Sindical. Qual é a análise que faz, uma vez que é de lei que o salário mínimo deve ser aplicado para todo aquele que é funcionário? Bom, esta questão do salário mínimo para os empregados domésticos é um pouco complicado, porque acho que é uma questão, o que está a acontecer neste momento é uma questão de negociação, não é? Que as pessoas vão tendo com o seu patronato, neste caso. E se a OTM acha que deve-se definir um salário mínimo para esta classe, eu acho que destes 14.600 que estão registados, né? 14.600 trabalhadores, parte deles vai ficar desempregado, porque de certeza absoluta que muita gente não há de conseguir ir atrás daquilo que há de estar fixado como salário mínimo, porque hoje a gente vê que há uma diferenciação dos salários que pode variar de 3 a 4 até a 10, 12 mil meticais para o empregado doméstico. Então, como é que alguém vai forçar aquele que só consegue pagar 4 mil meticais ao empregado a pagar 6 ou 8 mil meticais? É um pouco complicado. Não estou a desmerecer esta classe, porque esta classe é aquela que, de certa forma, assegura durante o período em que muitas das vezes nem estamos em casa, são aqueles que cuidam das nossas crianças e com muita dedicação, grande parte delas. Eu acho que é merecido que esta classe seja valorizada. Eu compactuo com isso, em que esta classe seja valorizada, mas também temos que olhar para esta questão da dificuldade daquele que emprega, porque muitas pessoas têm empregados domésticos não porque conseguem pagar, é porque precisam de alguém em casa para ficar com as crianças, e num espírito de negociação acabam por um entendimento com aqueles que permanecem em casa. Não sei como é que isto vai terminar, em função da fixação de um salário mínimo para esta classe. Mas pronto, se for assim, quem puder pagar vai pagar, e quem não puder pagar vai se ver a nora e vai ter que arranjar outra solução. Muito bem, doutora Laís, olhando para aquilo que é a realidade dos salários no país, esta classe exige também que seja valorizada no que diz respeito àquilo que é a fixação do salário mínimo? A valorização, para mim, neste contexto, há que separar o fato de a gente talvez pagar mal, não é desvalorizar. Eu penso que o trabalho doméstico é um trabalho muito sério, muito valioso e muito duro. Eu, graças a Deus, faço isso muito à vontade em casa, então eu sei o que é um trabalho doméstico. Não é fácil fazer um trabalho doméstico. Nós às vezes pensamos que porque vamos trabalhar, uns e outros podem pensar que porque está no serviço ele trabalha mais do que quem está em casa porque trabalha de casa. Não é assim tão simples. O trabalho doméstico é um trabalho muito duro, é um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Mas eu tenho que concordar com o Dr. Camilo que não é fácil quando nós estamos numa sociedade com falta de emprego. Estamos numa sociedade que a maior parte da população está no setor informal. Alguns de nós nem têm renda fixa. E nós temos que definir um salário mínimo para esta classe. Porque estamos realmente numa situação de negociação. A gente procura alguém para trabalhar e a pessoa também, porque naquele momento precisa de algum emprego, precisa de trazer alguma renda para casa, acaba se submetendo a um valor talvez mais baixo do que aquele que é o que está-se a pagar nas outras casas ou em outros lugares. Então, não porque a gente não pague, porque esta classe não está a ser valorizada, mas é mesmo por falta de condições para isso. Então, no sentido de que se nós formos a olhar por este lado,
dizia, se olharmos por este lado de fixação de um salário mínimo, talvez pode colocar muita gente em casa. Sem contar que temos hoje inscritos 14.600, parece, na associação. Mas nós temos muito mais do que isso fora. Temos muito mais. Eu penso que até talvez o dobro ou o triplo deste número aqui estão a trabalhar nas casas que não estão inscritos. Ultimamente estamos a verificar o trabalho infantil por causa disto, mas por falta de condições. Nós temos pessoas que têm filhos, não têm condições de mandar à escola, acabam mandando para trabalhar aí nas casas como empregadas domésticas. Então, é uma situação muito delicada a analisar salários mínimos para esta classe. Eu pediria ou daria uma sugestão para o governo. Daria uma sugestão para o governo, por exemplo, nos tempos em que eu era criança, as empresas, elas tinham lá as creches para os filhos dos trabalhadores. No sentido de que eu, como mãe, não tenho com quem deixar as crianças, tenho uma creche no meu local de trabalho. Acordo de manhã, preparo a criança, vou com ela para o serviço. Enquanto eu trabalho, a criança fica na creche e no fim do dia eu levo para casa. Isto era uma forma de evitar que nós tivéssemos empregados domésticos em casa, porque às vezes nós não temos condições de pagar, mas agora as empresas não têm esse lado social, elas não buscam mais por esse lado. Acredito que sim, é uma questão que tem que se investir, porque a empresa vai ter que investir em cuidados para ter aquelas crianças lá, em pessoas para cuidar daquelas crianças, mas eu penso que seria muito mais fácil nós investirmos para a empresa ter essa área do que pagar uma escola. Hoje em dia, uma creche está acima de um salário mínimo às vezes. Há creches muito caras. Então, se eu não tenho condições de colocar uma criança na creche, vou ter condição de pagar um salário mínimo, talvez de 4, 5, 7 mil meticais a uma empregada. Obrigado, doutora Laisa. Deputado Xanga, consigo agora. Esta classe sente-se abandonada, desvalorizada pelo governo. Parece que a OTM Central Sindical não tem esta força de se pegar, trazer aquilo que é um plano concreto para que esta classe tenha aquilo que é. Bom, esta é uma das recomendações que vem agora na Lei do Trabalho, que está a ser revista. No parecer, os deputados recomendam que tende-se a avançar, porque os trabalhadores moçambicanos não são diferentes dos trabalhadores de todo o mundo. E em todo o mundo, o empregado doméstico tem o seu salário mínimo. Dizer que o empregado tem de ter salário mínimo, acho que não é nenhuma coisa a mais. Efetivamente é uma questão de valorizar as pessoas. É verdade que a maior parte das pessoas ficarão sem emprego, mas os poucos que puderem se empregar devem receber conforme a coisa emana. É que aqui há um conflito maior, porque há pessoas que têm condições de pagar até 20 mil meticais ao empregado doméstico, mas porque não há nada que lhe obrigue, as pessoas não estão a fazer isso. É a tal história de pessoas que recebem no MPDC 1.500.000 meticais, 2 milhões de meticais. Entretanto, o trabalhador que está no portão que te recebe, não recebe nem sequer 20 mil meticais. Porque se a empresa consegue pagar o PCA 1 milhão de meticais, o que é que obsta que essa empresa pague 150 mil ao trabalhador? Há condições. Eu acho que há algumas coisas que devem ser feitas. E uma das coisas que deve ser feita é esta mesmo de regular o setor doméstico. Ora, eu tenho uma experiência muito interessante. Em algum momento lá no campo, as pessoas chegam, você pergunta, você está a pedir emprego, então o que é que você vai fazer? Eu posso pastar cabrito. E depois, desde que me dê de comer e me dê roupa. Se você não é sensato, vai dar de comer, vai comprar roupinha aí de calamidade, dá. Mas na verdade, aquela pessoa não quer só isso. E você, como pessoa, tem que começar a pensar. E o que é que se faz no campo? Ok, você vai pastar cabrito, vai comer aqui na minha casa, vai ter que vestir, mas pelo menos de cada 2 anos, você tem um cabritinho. Então, se o miúdo consegue ficar 5, 6 anos, regressa para casa com 4 cabritos. Você valorizou a pessoa. Lá para Chibuto, Manjacaze, norte de Gaza, Magude, Manhis, muitos miúdos vivem assim. Estão a pastar bois.
fica lá 5, 6 anos, volta com 2, 3 cabeças. Já tem o início, tem uma forma. Está a pastar bois, está a lavrar machamba. Em cada época, época de cultivo, a tua junta vai ajudar a fazer meio hectare para a mãe dele. A mãe dele está a semear, está a conseguir a ter o quê? A ter rendimento. Ficarmos com uma classe não regulada, acho que pode ser muito problemático. Lamento que a OTM Central Sindical tenha levantado a cabeça muito tarde. Há uma forma que nós podemos encontrar das famosas diaristas. Diaristas são aqueles que hoje estão a trabalhar na tua casa, amanhã está a trabalhar na casa daquele, depois de amanhã está a trabalhar na casa daquele. Se for questão da limpeza, jardim, alguma coisa que está andando a fazer. É isso. Hoje está na casa do fulano, amanhã está na casa do fulano, depois de amanhã... E ele vai juntando pouco, vai vivendo. Mas agora, quando se trata de cuidar de crianças, também você vai pagar 4.000 meticais a pessoa que cuida da tua filha. E depois com 4.000 meticais faz o quê? Então, teremos que repensar. É verdade o que a doutora está a dizer. Seria muito bom, havia de ajudar a muita gente, porque as pessoas levarão as crianças para o serviço. Mas já imaginou a forma como se entra no chapa hoje? Quantas crianças não serão esmagadas e serem mortas na luta para a entrada no chapa? Quer dizer, então, soluções não temos. O país perdeu o chão. Muito obrigado. É momento de sairmos para o nosso terceiro tema. Dr. Camilo, começo por ti. A Samsudino nos chegou a tecer o seu comentário sobre este tema, por favor. Pode sim. Exatamente. É uma situação muito triste. É triste porque eu vivo isso, eu conheço bem essa realidade relacionada com os empregados domésticos, assim como as empregadas domésticas. São senhoras e senhores que a maior parte dos dias recebem insultos e no final do mês recebem migalhas. Eu acho que é um ponto muito interessante, olhando para aquilo que é a situação desses indivíduos que estão, quer dizer, que fazem parte desta classe. Tinha que se regularizar mesmo o salário. Não podemos nos importar com todas as dificuldades que tem que haver. Tem que ter empregado doméstico, aquela pessoa que tem a capacidade de gerenciar, aquela pessoa que tem a capacidade de pagar a este indivíduo. Porque a maior parte das vezes temos indivíduos que só estão a trabalhar, mas no final do mês o que as pessoas vão receber não vão compensar aquilo que é o trabalho. Então nós não podemos aqui simplesmente dizer que não haveria, ou a maior parte dos indivíduos ficaria fora do serviço. O que vale você estar a trabalhar, mas no final do dia o seu serviço não compensa aquilo que é o seu esforço. O seu serviço não consegue satisfazer aquilo que são as suas necessidades básicas. Então, este é um dilema que tem afetado a nossa sociedade. Conforme dizia aqui o Dr. Muxianga, em relação àqueles indivíduos que recebem acima de 1 milhão, mas que seus empregados não recebem, nem 20 mil. 20 mil até é muito. Vamos falar de 10 mil. Quantas pessoas que recebem 10 mil, que estão em casa dos ministros, que recebem acima de 200? São indivíduos que estão a receber migalhas. Nós podemos afirmar que estamos numa sociedade que perdemos o norte, que perdemos a consideração por indivíduos que têm inventado todo o esforço para cuidar das nossas casas. Então isso não deveria ser o rumo de Moçambique, não deveria ser o rumo do mundo, se nós nos esquecermos daqueles indivíduos que têm ajudado a construir aquilo que é a nossa família. Há muitas mulheres que têm secretárias. Essas secretárias são substitutos, são essas secretárias que vivem fazendo ou desenvolvendo aquelas atividades que essas mulheres deveriam fazer. Mas, em contrapartida, o que elas fazem? Essas senhoras são insultos que dão às famosas secretárias do lar, o que não pode ser. Não só podemos falar de salário, mas há este momento que também não devemos nos esquecer do próprio tratamento que essas senhoras têm tido no âmbito do trabalho. É uma situação muito lamentável que está a acontecer na nossa sociedade, mas isso vai acontecer no momento em que o Estado vai perder que são os seus valores. Eu não vivi, mas
pelo que eu ouvi dizer, nos primeiros momentos da Constituição do Estado moçambicano, havia respeito pelos indivíduos, ou, quer dizer, ou por todas as classes que existiam dentro da sociedade. Mas não é o que está a acontecer nos dias de hoje, quando estamos a falar de um desenvolvimento, quando estamos a falar de uma sociedade em que já há um pouco de tudo do ponto de vista da educação, mas em contrapartida há falta de respeito, há falta quer dizer, de remunerações saudáveis para com os indivíduos que estão a prestar serviços muito fundamentais dentro das famílias. Muito obrigado. Eu, se calhar, desculpa, só, Um minuto só, Dr. Camilo, pode sim. em jeito de provocação, se calhar eu ia, porque eu já tenho, eu desde criança que tenho empregado em casa e depois casei-me também com empregado, mas eu nunca, eu agora, quando casei-me, incentivei a minha funcionária a se inscrever, por exemplo, no Instituto Nacional de Segurança Social. Esta OTM, o que é que faz em prol desta classe social para incentivar que esta classe social tenha ganhe com o trabalho que faz futuramente? Então é este desafio que eu acho que devíamos começar, em que estes funcionários que estão registrados no OTM tenham, façam contribuição no Instituto Nacional de Segurança Social para preservar aquilo que é o futuro delas. E não está a acontecer, pelo que eu sei, e dos empregados que meus amigos têm, nenhum deles faz isso, e nós incentivamos que as pessoas façam a sua contribuição para garantir o seu futuro. Obrigado. Vamos olhar agora para o nosso último tema. A Dr. Camilo, volto mesmo para si. Há fragilidades, este é um alerta da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que diz que há fragilidades na implementação das leis que defendem os direitos humanos, com destaque para o direito à manifestação, que muitas das vezes não é observada pelas autoridades, e parece que esse direito à manifestação tem preferências, tem cores partidárias. Qual é a sua análise? Bom, esta comissão, quando foi, digamos, criada, se não me engano, foi em 2000 já não me lembro, mas quando foi criada esta comissão, foi criada com o intuito de assegurar esta questão dos direitos humanos, mas eu até agora não me revejo com esta comissão, que está muito preocupada com violação de direitos humanos nas zonas urbanas, mas aquilo que acontece nas zonas periurbanas e suburbanas não vem ao de cima. É isto que tem que acontecer. Há violações de crianças nas zonas periurbanas e suburbanas. Muitas crianças são violadas. Há crianças que são forçadas a casar, por exemplo, muito precocemente. E onde é que está esta Comissão de Direitos Humanos? Esta Comissão de Direitos Humanos também pode ir... hoje estamos a ver aquilo que acontece no norte, centro e norte do país, em que há, por exemplo, a questão do garimpo ilegal, não é? O que é aquilo? Quem é que são mandantes daquilo? Onde é que está esta Comissão de Direitos Humanos? Não estou a dizer que os problemas que existam, tanto por parte da corporação policial ou militar, aquilo que acontece nas quadras, aquilo que acontece com a polícia camarária, que anda a fazer também das suas nas ruas das cidades, não estou a dizer que não estejam a violar. Estão a violar. A pergunta que eu lhe faço, olhando mesmo para esta reclamação, este alerta da Comissão Nacional de Eleições, olhando para dos direitos humanos, perdão, o direito à manifestação, as autoridades escolhem a quem observar esse direito ou não? A questão de direitos humanos é só na manifestação? É a pergunta que eu lhe estou a colocar agora. Então eu tenho que me cingir nisso, em direitos humanos seja na manifestação. Peço mesmo, porque a Comissão não, ela fala de leis... põe esse direito
põe este direito como como um dos direitos com destaque, que muitas das vezes o direito à manifestação não tem sido observado. É um dos primeiros pontos, é um dos primeiros direitos que a Comissão diz que as autoridades não têm observado. Pela notícia que eu vi, ela fala de não cumprimento de leis. É aquilo que eu vi. E há destaque não, desta... não exatamente. Mas a pergunta que eu lhe faço é, este direito tem sido observado através de cores partidárias, de preferências ou não? É a pergunta que eu coloco. Bom, eu não sei o que é cor partidária, para bem dizer. Uma violação de direitos humanos é feito de alguém para alguém, não é? Não de uma instituição para essa. A tua pergunta é tendenciosa para eu poder responder. Para eu poder responder, eu vou responder nesses termos. É que nós não podemos, digamos, generalizar atos que sejam individuais, não é? E se o Gobó está a trazer aqui a questão de 8 de março, eu posso responder claramente como sempre respondi, não é? É que nós temos que olhar para aquela questão de 8 de março, não é? Como uma violação de direitos humanos por parte de pessoas que a ministra já veio a responder que parte destes indivíduos está a responder ou estão a braços com a justiça. Agora, eu não sei se é isto que queria saber, não é? Quando fez essa provocação. Não sei se é isto que queria saber. Agora, o que eu estava a tentar era em função daquilo que foi mandado por um tema para mim, em que a Comissão de Direitos Humanos fala de leis. Foi isto que o senhor mandou para mim, não é? Então, que há leis que não são cumpridas em Moçambique, há leis que não são cumpridas. Por que as leis não são cumpridas? Porque também não há observância do cumprimento dessas leis. Para quem deve cumprir, não é? Se esta Comissão de Direitos Humanos queixa-se do não cumprimento da lei, o que ela faz para que estas leis sejam cumpridas? É o questionamento que fica. Então, para que as pessoas se queixem de alguma coisa, tem que fazer algo também para que esta coisa aconteça. E a Comissão de Direitos Humanos, em vez de estar a chorar como qualquer um de nós chora em função disto, a questão do 8 de março e outras violações, devia fazer mais do que faz como instituição para preservar, para que estas leis sejam cumpridas. É o meu entender que isto tem que acontecer. Obrigado, Dr. Camilo. Deputado Nchanga. Bom, se calhar aqui há problema de percepção. Tem de conhecer qual é o papel da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos o que está a fazer é exatamente o que está regulado como seu papel. Constatou, investigou, tirou ilações, alerta ao governo e recomenda. Então, a Comissão de Direitos Humanos, o papel da Comissão de Direitos Humanos é este. Então, não é papel da Comissão dos Direitos Humanos tomar conhecimento de tudo. Como sabe, a Comissão de Direitos Humanos tem em Maputo, nós temos em todo o território nacional. Mas o Estado, através do governo, tem representação até as 10 casas. Em cada 10 casas, o governo tem um representante. Depois chega o chefe de quarteirão, depois tem o secretário do bairro, depois assim sucessivamente. Então, cabe a este que governa, que está a fazer a gestão dos negócios cotidianos do Estado. Um dos negócios cotidianos do Estado, ou uma das obrigações do Estado, é garantir que não haja violação das leis, das normas e que não haja o sofrimento do povo. O Camilo estava a dizer aqui que a Comissão de Direitos Humanos está preocupada com as coisas da cidade. Não é muito verdade. Eu cruzei com a Comissão dos Direitos Humanos de Nampula a ir para Namanhumbiri, quando houve aquela situação de Namanhumbiri, e pessoas, cruzei com a doutora Alice, mais alguns membros, que eram membros da Comissão de Direitos Humanos na altura. Sei que a Comissão dos Direitos Humanos já esteve em Chinavane, por causa daquela confusão que houve em Chinavane, onde eles tomam conhecimento a tempo, estão lá. Portanto, não podem estar em todo o sítio, porque nem o frio consegue estar em todo o território nacional. Ao mesmo tempo, por exemplo, a temperatura aqui em Maputo está muito baixa, mas há outras áreas do país que não está a mesma temperatura como aqui. Pelo que não são obrigados. Quem tem obrigação é o governo, é o Estado, porque tem condições e é sua obrigação garantir que as coisas estejam a acontecer. Quando eu, por exemplo, violento alguém aqui, não é papel da Comissão dos Direitos Humanos vir aqui à televisão.
O papel da Comissão de Direitos Humanos é saber quem das entidades estatais foi informado de que o Muxanga está na televisão a fazer confusão. O que é que essa entidade estatal fez para permitir que o Muxanga não estivesse lá a vandalizar ou abusar, a faltar respeito às pessoas? Porque esta coisa de violação de crianças, essa coisa de sei lá, cabe ao governo garantir que as crianças não sejam violadas. E uma das coisas que o governo deve fazer era ter vergonha de levar miúdas de 14, 15, 16 anos irem à escola à noite. Era por miúdos de 16, 17 anos, porque todos são crianças, a andar à noite para o curso noturno. Então, essa é a responsabilidade do governo. Quem tem que contratar maior número de professores para garantir que os estudantes não sejam 100 na mesma sala é o governo. Quem tem que construir salas de aulas para as crianças poderem estudar bem é o governo. Quem tem que garantir que os médicos sejam satisfeitos para atender ao povo é o governo. Portanto, a Comissão dos Direitos Humanos está efetivamente em cima de quem efetivamente tem de ser fiscalizado. Leis, há muitas leis que não estão a ser cumpridas. Também há muitas leis que não são regulamentadas. É uma das leis muito fundamental que está a ser usada, por exemplo, no combate à corrupção, que não está regulamentada. Nós agora temos esta questão das penas, onde não se percebe porque uns devem ter direitos e outros não têm. A doutora Alice agora meteu uma petição no Conselho Constitucional, onde precisa de esclarecimento de por que alguns reclusos podem ter camas compradas à sua maneira e outros a dormirem naquelas caminhas pequeninas. Por que alguns presos podem ter televisores, podem ter laptops dentro das suas celas e os outros presos não podem ter? Por quê? Porque quando nós estamos naquele sistema de sermos educados pela segunda vez, que é a reeducação, devemos baixar a nossa qualidade de vida, que é para podermos nos arrepender. Se você dá computador a alguém que está na cela, ele comunica-se com todo mundo fora. E um dos papéis da reeducação é isolar para você não ter o contato com o mundo. É a razão pela qual algumas pessoas estão fazendo negócio dentro das prisões. Estão a comandar atos ilícitos. Por quê? Porque alguém lhes deu condições lá dentro da prisão. Para dizer que eu acho que a Comissão de Direitos Humanos está de parabéns. Lamentavelmente, só publicam um relatório por cada ano. Eu acho que há condições para, em cada semestre, eles publicarem o relatório do que estão a ver, porque há muita coisa que anda mal neste país. Muito bem, doutora Laís, a sua análise? Eu concordo com o deputado Muxanga. Os direitos humanos são obrigação do governo, são deveres do governo. O governo é que deve prover a saúde, deve prover a liberdade, deve prover a segurança, deve prover a educação. E se o governo deixou os seus deveres à deriva, o doutor Muxanga disse bem dito no começo, já não lembro do que ele estava a falar, mas ele dizia que o nosso governo, o nosso país, está tipo um barco no alto mar, sem vela, sem remo, sem bússola, sem nada. O governo moçambicano simplesmente, eu não sei qual é a expressão que eu uso para dizer, eles perderam o norte. O governo perdeu o norte, o governo perdeu o senso do que é um governo, de quais são as obrigações, quais são os deveres de um governo. Então, quando isso não está a ser respeitado, o resto todo vai ser uma confusão. O resultado é que nós estamos a ver. Temos problemas na saúde, temos problema na polícia, temos problema na educação, temos problema em todas as áreas. Logo, a solução aqui é retirar este governo. Este governo tem que sair. Não é possível que todos esses ministros e deputados não consigam acertar uma coisa, pelo menos numa área, eles conseguirem tomar uma decisão acertada, uma decisão boa. A Comissão Nacional. A Comissão dos Direitos Humanos, claro, eles têm que verificar as situações e reportar. Mas quem é que cuida depois disso? Quem é que vai atrás? E quando vê, o que é que se faz? Eu vou responder uma questão que não foi colocada a mim, mas eu vou dizer. A questão do direito, a questão que colocou o doutor Camilo. A manifestação. A manifestação. Claramente, nós temos visto todos os dias, nós não precisamos dizer que é a cor X ou a cor Y ou o partido X, mas isso está mais do que claro. Está mais do que claro. Eu já presenciei não sei quantas passeatas, quantas caminhadas, quantas apresentações. Eles fazem aquilo que eles querem.
mas experimenta só usarmos uma camisa que não é vermelha e nos juntarmos 10, 5 pessoas a andar na rua, que a polícia já está lá, os cães já estão soltos Muito na bem, rua. doutora Laís, Mas estamos esse é um mesmo sem direito tempo, nosso. Samsudino, um minuto só, um minuto mesmo, só para encerrarmos, estamos já muito em cima da hora. Exatamente. Eu só queria dizer em palavras simples, não é só direitos humanos em que há, não é só na área de direitos humanos em que há fraca implementação das leis em Moçambique. Nós sabemos em todas as instâncias há fraca implementação de leis em Moçambique e isto abre espaço para aumentar aquilo que é a burocracia nas instituições, para aumentar o que é a corrupção no seio da sociedade moçambicana. A lei às vezes funciona de acordo com com aquilo que estávamos a referir aqui, relacionado com a cor partidária. Há esses momentos que existem dentro do nosso país. Nós somos jovens, nós sabemos o que aconteceu no dia 18 de março, quando estávamos a manifestar contra aquilo que nós achávamos que era o nosso direito, mas fomos impedidos, fomos parados. Mas temos assistido dentro da nossa sociedade a manifestação de certos grupos porque estão a vacionar certo indivíduo porque fez isto, fez aquilo. Então, há várias leis que há dificuldade de serem implementadas na prática, porque as leis são legisladas para beneficiar um certo grupo em detrimento dos outros. Obrigado, Samsudino, obrigado a todos os painelistas, assim, caro telespectador, gratos pela atenção dispensada. Saímos com promessas de regressar próxima terça-feira, mesma hora. Tchau, tchau, até a próxima.